Paz do Senhor, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Boa tarde, viu? Olha o irmão aí, né? Que tá escrito diácono. Paz do Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu tô bem, graças a Deus. E você? Como que você está? Gente, curte a live, compartilha. Manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de Bíblia, né? Que gosta de ouvir a palavra de Deus. Estaremos aqui orando. Daqui a pouco vamos meditar no livro de Mateus, né? Capítulo 25. Vamos estar aqui terminando, né? Sobre os sermões, as parábolas de Jesus. Gente, é uma bênção, tá bom? Então, enquanto isso, curte a live, manda para um amigo, manda para uma amiga. Tá bom? Que gosta de Bíblia, né? Que gosta de ouvir a palavra de Deus. Que gosta, gente, de algo da parte do Senhor, tá bom? Então, enquanto isso, né? Vamos orar. Mas eu vou te esperar, tá bom? Você mandar para um amigo, para uma amiga, alguém que tá aí online, vai que entra de interesse, né? Ouve a palavra, nem que seja 2 minutos, 10 minutos, 5 minutos, já tá valendo, né? Porque Deus, Ele pode fazer grandes coisas, né? Por todos aqueles que esperam nele, né? Então, gente, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Vamos estar aqui lendo, né? As parábolas de Jesus. Hoje é término, né? Hoje a live vai terminar sobre o sermão, né, de Jesus, a parábola de Jesus. Estávamos aqui meditando no livro de Mateus. Já estamos lá no livro de Mateus, capítulo 25, né? E vai ser uma bênção, gente. Hoje vamos falar de algo muito bom, né? Também. Tá bom, gente? Enquanto isso, vamos orar, né? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura de eternidade em eternidade. Eu quero te glorificar, Jesus, por este dia. Eu quero te glorificar, Jesus, por esta tarde. Muito obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade de falar da tua palavra. Muito obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade de pregar o evangelho. Desde já, Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer. Eu quero te dar todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Jesus, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Oh, Espírito Santo, se tu quiser salvar, salve. Se tu quiser libertar, liberte. Se tu quiser curar, cure. Tu és bem-vindo nesta live, Espírito Santo. Eu quero te convidar, Jesus, para ficar à vontade. Tenha o privilégio, Jesus, de ser reconhecido neste canal. Tenha o privilégio, Jesus, de exaltação, de adoração ao teu nome, porque tudo o que está sendo feito neste canal, nessas redes sociais, nas lives, é para a glória do teu nome. O teu nome é glorificado, Deus, não só através da minha vida, mas através de muitas vidas também. E eu quero desde já, Deus, te agradecer pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de falar mais uma vez da tua palavra. Ai de nós, Deus, se não fosse a tua palavra. Ai de nós, Deus, se não fosse o Senhor, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que escolheu nós como ovelha tua. Pessoas escolhidas, separadas, chamadas pelo Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade de vida. Muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade de falar mais um pouco da tua palavra. Muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade maravilhosa que é falar do teu nome, que é falar das escrituras sagradas. A palavra que diz, Pai, que é como se fosse a espada de 2 gumes, que entra dentro da divisão da alma, das juntas,
da medula, do espírito, e ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos, as intenções do coração. E nessa tarde, Deus, esta tua palavra que vai ser pregada, a palavra da salvação, palavra que Jesus vem, Jesus está voltando, Jesus deixa cada sinais, cada alerta, cada palavra de despertamento. Deus, eis-me aqui para falar daquilo que ninguém está querendo falar. São poucos que falam que Jesus está voltando, são poucos que acreditam que ele ainda vai voltar, mas eis-me aqui, Deus, porque eu creio. Eis-me aqui, Deus, porque o Senhor me levantou para falar da palavra da salvação, e eu quero, Deus, hoje te pedir encarecidamente, manda o teu povo para ouvir a tua palavra. Não é sobre seguidor, é sobre gente que dá ouvidos à voz do Senhor por meio da minha vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ajuda o teu povo, sustenta o teu povo, levanta o teu povo, restaura a igreja, faz algo de novo. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura eternamente, não há outra além de ti, só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Deus, nessa tarde, com muito louvor, com muita adoração, com muita glórias ao seu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Em nome de Jesus, Pai, ajuda o teu povo a buscar, Deus, um dia mais um dia de oportunidade de ouvir a palavra da salvação, a palavra da vida. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar os pecados e nos levar, Pai, para o céu, morar lá no céu, ter vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, Deus, a minha oração, Pai, que vidas venham a ser alcançadas, que vidas venham a ser restauradas, que vidas venham a ser, Pai, ministradas pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, porque a palavra não é minha, a palavra é de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Desde já eu quero agradecer a todos que já se encontram aí na live, viu? Muito obrigada, viu? Eu peço, encarecidamente, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga, viu? Já agradeço a todos que compartilhou, que curtiram a live. Deus abençoe, viu? Vamos lá, Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, tá bom? E o título é o seguinte, o fim do sermão profético. A vida eterna e o castigo eterno. Tá vendo que tem 3 pontos aqui? O fim do sermão profético, esse é o último sermão, que Jesus pregou, aqui no livro de Mateus, tá bom, gente? E ele fala sobre a vida eterna e ele fala também sobre o castigo eterno. Muitos não acreditam nisso, será que vai ter esse negócio de castigo? Será que vai ter esse negócio de inferno? Será que vai ter esse negócio que o crente fala, de lago, fogo e enxofre? Tem, viu? Porque a palavra de Deus é uma só, seja ela da igreja evangélica, seja ela da igreja católica, é uma Bíblia só, gente? E a Bíblia, todas as Bíblias da face da terra, brasileira, fora do Brasil, João Meida, Ferreira corrigida fala, outras NVI, outras atualizadas, todas falam o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 até o 46, tá bom, gente? Vamos ler a glória de Deus? Então vamos ler, E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha como é que já começa. Vou repetir de novo isso aqui. E quando o Filho do Homem, quem é esse Filho do Homem que a palavra está falando? Jesus. Então vamos mudar isso aqui? E quando Jesus voltar, ou quando Jesus vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bode as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparados desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de beber, de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiver à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo o quê? Fogo eterno. O fogo não vai acabar, né? Não vai cessar. Preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Até aqui, tá bom, irmãos? Gente, quem me acompanha aqui mais tempo sabe que o tanto que eu falo disso, né? Eu falo muito sobre a palavra da salvação, falo muito sobre o que Jesus falou, falo muito sobre os sermões que Jesus pregou, né? Falo muito sobre as parábolas, né? Quem estava aqui comigo na live de domingo, né? Eu falei sobre os 2 talentos, os servos, né? Dos 2 talentos, os 5, do 1 talento só, enfim, foi uma bênção também. E hoje, né, estamos aqui falando sobre esse final aqui. O fim do sermão profético de quem? De Jesus. Ana, por que Jesus pregava em forma de parábolas, né? Histórias ali contando, né? Algumas histórias, dando a entender o que era uma história, mas eu também estava falando sobre o que estava por vir, né? Jesus não queria ser revelado totalmente. Por que, Ana, que Jesus falava sobre sermões? Tem gente que não gosta do sermão de Jesus, né? Tem gente que não gosta de sermão um dos outros. Fala: fulano tá querendo me dar sermão. Mas, gente, se você for ler a palavra de Deus, se você for ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que os sermões de Jesus é só coisa assim do tipo: olha, se fizer assim, vai acontecer assim. Mas se não fizer assim, vai acontecer assim, assim, assado. Jesus era muito direto nas pregações dele. Jesus, ele não ficava ali dando curva. Não, gente, ele sempre era direto. Ele sempre levava muito a sério o que ele estava falando, o que ele estava pregando. Por quê, Ana? Porque ele estava pregando algo que vinha de Deus, do seu Pai, né? E não é diferente de nós. Nós também estamos pregando algo que vem de Deus, algo que vem do próprio Senhor Jesus, né? Tá bom, gente, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, que é a mesma coisa, e quando Jesus vier, quando Jesus voltar em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono
da sua glória. Para quem ler Bíblia vai saber, né, que a Bíblia fala que Jesus está sentado à destra do Pai, que significa a direita de Deus, né? E olha para você ver que a promessa que tem para aqueles que for fiéis a Ele, né? Os filhos obedientes, aqueles que foram ovelhas, né? E não bode. Tem gente que fica falando assim, credo, por que chamar os outros de bode? Jesus chamou. Jesus fala desta forma, desta maneira. Nós acabamos de ler e nós vamos ler de novo, né? E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Gente, você pode ver que os sermões de Jesus, as parábolas de Jesus, eram uma forma bem explicada. Algumas eram misteriosas, é mistério, né? Jesus é mistério, Deus é mistério, nós sabemos disso. Algumas coisas precisam estar no Espírito para entender. Mas aqui é muito claro, ele está dando uma explicação bem clara, como o pastor, né, aquela pessoa que cuida de ovelha, cuida de bode, cuida de animais, né, separa os bodes, né, das ovelhas. Assim vai ser também quando Jesus vier. Mas só que eu anotei algumas coisas aqui, né, a palavra de Deus me dá respaldo para poder anotar isso aqui, e eu trouxe uma explicação bem clara para vocês, ó. O fim do sermão profético. Aqui você já vê, né? Algo que irá acontecer. Algo que, independente se eu creio ou não creio, vai acontecer. É isso aí, né? Ó, a vida eterna e o castigo eterno. O 31 e 32 fala, né? Jesus virá junto com os anjos e depois vai separar os bodes da ovelha. Assim aquele homem, né? Ou mulher, independente quem trabalhar, né? No ramo aí com animais, separa. Eu mesmo sou do interior, eu já vi isso, né? As pessoas que trabalham ali com bodes, né, com ovelhas, separa verdadeiramente as ovelhas dos bodes, porque os bodes é um animal muito bravos, né? Eles não têm escrúpulos de nada, eles gostam de agredir uns aos outros, né? A cabeça deles são muito forte, né? Por isso que eles dão muita pancada, né? Seja na porteira, seja na cerca, seja um com o outro, seja em qualquer lugar. Quem aqui já viu até vídeos aí de gente fazendo, né? O bode ali ficando bravo com a pessoa, dando cabeçada na pessoa, dando cabeçada em bacias, né? Em coisas, estruturas duras, né? Aí por que ele faz isso? Porque a estrutura da cabeça dele, gente, ali onde fica os chifres, né, é forte. Pode levar várias pancadas, que ele não vai cair assim tão fácil. Por quê? Porque ele foi feito assim. Ó, o que significa os bodes aqui na Bíblia? Os bodes é os que viveram em desobediência ao Senhor. Aqueles que é teimoso, que Deus chama e eles não querem saber, que Deus fala, olha, eu tenho uma grande obra na sua vida, mas eles não estão nem aí, né? Às vezes até falou que estava no começo, no início, mas depois deixou para lá, né? Não quis mais fazer nada do que Deus manda. Isso são os bodes, gente, as pessoas que vivem desobedientes ao Senhor. Deus chamou ele para fazer algo, ou chamou ela para fazer algo, e ela está em desobediência, ele está em desobediência. A Bíblia está comparando os bodes com essas pessoas, tá bom? Ovelhas, os que viveram em obediência ao Senhor. Os que viveram em obediência ao Senhor. Essas são as ovelhas. Você já teve essa experiência? Talvez alguns aqui não, mas talvez alguém aqui já teve essa experiência de cuidar de ovelhas. As ovelhas são dóceis. É muito raro você ver uma ovelha que está atribulada. Ela pode estar ali com alguma bicheira, ela pode estar ali sendo incomodada com alguma dor, por isso que ela vai ficar querendo andar igual doida, né? Mas ovelha, se ela não estiver doente, se ela estiver sendo bem alimentada, sendo ali cuidada, ela vai ser dócil. Toda ovelha bem cuidada, ela é dócil, ela é carinhosa, ela não dá cabeçada nas pessoas. O animal, gente, ovelhas são dóceis.
né? Ela só fica atribulada, desinquieta, fora de si, se ela estiver com alguma doença, com algum bicho, com alguma bicheira ali, por isso que tem que cuidar. Então, as ovelhas aqui na palavra de Deus é comparado os que vivem em obediência ao Senhor. Aqueles que quando Deus chama, eles não correm, mas fazem aquilo que Deus mandou, tá bom? Então, aí o Senhor Jesus continua, ó. Paz do Senhor, viu, Lucas? Jesus, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus na live de novo. Ó, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Você vai ver aqui Jesus dando uma explicação. Sabe quando alguém trabalha, né, com animal, que cuida dos bodes, cuida das ovelhas, mas quando vai ali cuidar deles, separa eles de lugar? Gente, e você vai ver isso não só com bode, não só com ovelha, mas qualquer pessoa que cuida de animal, olha, igual lá nós moramos no interior, né? Eu tenho um vizinho lá, né? A terra do meu pai é extremante com a terra de outro vizinho. E ele cuida de vaca. Nós cuidava, mas agora nós não mexe mais, né? Meu pai já é aposentado e tal, então não mexe com isso mais. Mas quando a gente era pequenininho, a gente cuidou muito. Ó, ele lá, o que ele faz? Ele coloca as vacas, né, que são mais tranquilas, mais velhas, mais decadentes, num pasto. Coloca aquelas novia que é mais brava, mais novas, em outro pasto. E coloca ali, né, seja a vaca que tá criando, né, tipo, elas estão paridas, que fala, né, com um bezerrinho na barriga, separadas também. Coloca, né, os bezerros num lado, coloca os bois grandes lá de outro, não coloca boi junto, não pode colocar boi junto, tipo 2 boi bravos junto, senão eles vão brigar dia e noite, noite e dia. Tem que colocar separado. Então qualquer animal, gente, independente, se for ovelha, se for bode, tem que colocar separado. Por quê? Porque isso é da fisionomia deles. Eles não têm racionalidade. Eles são irracionais. Eles vão fazer coisas sem pensar, né? Então, o animal precisa de alguém monitorando, cuidando, ajudando e orientando, senão vai dar nada certo. Então, a mesma coisa aqui, Jesus dá uma comparação. Sabe quando alguém cuida de ovelhas e cuida de bodes e separa eles, os bodes num lugar e as ovelhas em outro? Assim também vai ser naquele grande dia. Deus comparou ali os bodes com as pessoas desobedientes, né? Teimosos, e as ovelhas com os obedientes, aquelas que obedecem, aquelas que quando o Senhor manda, elas obedecem, tá bom? E as ovelhinhas, gente, animal normal, né, animalzinho, elas têm uma coisa tão peculiar que são delas, porque se tiver alguém ali cuidando delas, seja 1 ano, 2 anos, a hora que ela escuta a voz da pessoa, ela atende. É algo, assim, sem explicar, porque elas são tão peculiar, isso é da personalidade delas, né? Deus fez elas assim, elas conhecem a voz do dono. Pode qualquer outra pessoa chamar elas não vai ouvir. Mas se for o dono que cuida delas ali, seja 1 ano, 2 anos, cuida delas desde pequenininha, desde novinha, elas vão atender. Elas vão vir tudo a hora que ele chamar. Então, por isso que o Senhor Jesus compara os filhos dele, né? Os servos deles, as servas dele, as filhas dele, como as ovelhas, porque toda ovelha conhece a voz do seu pastor, ou melhor dizendo, conhece a voz do seu Senhor. Então, quando Jesus chamar, a pessoa vai ouvir. Ó, aí continuando aqui, ó. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui também tem algo importante que a gente não pode passar desapercebido. Qual coisa? Que desde a fundação do mundo, desde quando Deus já fez, antes de fazer Adão e Eva, desde a fundação do mundo, quando Deus estava criando lá o céu, a terra, né, o sol, a lua, tudo, gente,
já estava prevista essa promessa, porque Deus, tem gente que acha assim, né, que Deus foi pego de surpresa, que Deus foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecou, que Deus foi pego de surpresa quando o próprio inimigo ali, né, o diabo se levanta contra ele, né, um anjo de luz, era para ser de luz, mas acaba querendo ser trevas, né, porque se rebela com Deus, se volta contra Deus. Deus não foi pego de surpresa, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Aí algumas pessoas querem falar assim, tipo, como se tivesse tudo na mão de Deus, né? Fala assim, se Deus é Deus, então ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Por que que ele não, tipo assim, não permitiu isso acontecer? Não deixou isso acontecer? Porque Deus, gente, ele não quer ninguém obrigado junto com ele. Deus não queria diabo ali, né, que antes era o anjo de luz, obrigado junto com ele, se ele não queria. Né? E nem os outras terça parte que o próprio inimigo levou, porque Deus não obriga nada a ninguém. Nada a ninguém. Deus, ele quer que eu ou você, seja quem for da face da terra, esteja com ele querendo. Esteja com ele com vontade. Tipo assim, eu tô com Deus porque eu quero. Eu quero servir ao Senhor porque eu quero. Eu quero pregar a palavra de Deus porque eu quero. Não é uma obrigação, é algo bom. É algo maravilhoso. Já falei com vocês, não podemos fazer as coisas só por obrigação. Deus mandou, eu preciso fazer. Vocês precisam buscar algo em Deus, né? Deus dá isso às pessoas. Que você faça por amor, que você faça por obediência, que você faça por devoção. Não é algo cansativo, sobrecarregado, não. É algo bom, tá? Todo fardo que Deus te dá é algo prazeroso, porque o próprio Jesus falou, né, que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Se você tem feito a obra, né, um conselho aqui para algumas pessoas, se você tem feito a obra de Deus e você está cansado, você está sobrecarregado, você precisa buscar em Deus de novo, né, o fardo de Jesus que é leve e o jugo de Jesus que é suave, porque toda pessoa que faz a obra, independente se é pregando, né, se é fazendo aqui, daqui a pouco nós vai ler, dando de comer aquele que tem fome, dando de beber aquele que tem sede, tem que ser algo prazeroso. Você precisa fazer isso por amor e não por obrigação, tá bom? Continuando, Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestir-me. Adoeci e visitaste-me. Estiveram na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fomes e te demos de comer, ou com sede te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu ou te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e formos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aqui tem um ponto maravilhoso de nós meditar nele. Quando a gente faz algo para algum irmão, aqui é independente, né, irmão ou irmã, pessoas, né, na face da terra, você está fazendo para Jesus, você está fazendo para o próprio Deus. Então, quando você dá de comer a uma pessoa que tem fome, você está tipo dando como se você estivesse dando Jesus. Quando você estiver dando água aquela pessoa que tem sede, é como se você estivesse matando a sede de Jesus. Quando você hospeda alguém na sua casa que é estrangeiro, você não conhece direito, né? Mas é como se você estivesse hospedando o próprio Jesus. E quando você visita, né, alguém que está na prisão, alguém que está doente, é como se você estivesse visitando o próprio Jesus. E quando você vê alguém ali nu, e você dá a ele uma roupa para vestir, você dá a ele alguma coberta para se cobrir, é como se você estivesse vestindo e cobrindo Jesus. Tá entendendo, gente? Como que Jesus é peculiar em tudo que ele fala? Jesus, ele não veio falar assim, olha,
ou é céu ou inferno, agora você se vira, cada um na sua vida, cada um se lasca para lá, não. Não, Jesus sempre explicou tudo, tá tudo na palavra de Deus, tá tudo na Bíblia Sagrada. Quem estuda a Bíblia vai entender, quem busca, né, o Senhor com relacionamento ali vai entender. Por quê? Porque Jesus deixou tudo muito claro, Jesus deixou tudo muito claro, tá bom? Ó, continuando, ó, aqui tem uma coisa também, direita, né? Já falei com vocês, né? Que Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus está sentado à destra do Pai, que significa direita. Então, direita, sempre vocês vão ver isso, gente, Deus trabalhando à direita. Não sei o porquê que Deus tem um mistério com a direita, né? Mas algo, tipo, a direita é algo importante, algo bom e é algo de Deus, né? O próprio Jesus está sentado à direita de Deus Pai, tá bom? Ó, direita. As ovelhas, né? Obedientes, lembrando, né, que o Pai, né, o próprio Jesus falou isso, né, ele está à direita do Pai, já que falei isso com vocês, né, quer dizer direita de Deus, e esquerda. Eu não sei qual o mistério aí também com esquerda, Deus não gosta de esquerda. Jesus amado. Aí fala que vai colocar os bodes, né? Que é os obedientes. Lembrando que eles foram infiéis, né? Desobedeceram à voz de Deus. Vai colocar eles à esquerda. Mas os obedientes, os servos, os que obedeceram a Deus, à direita. Ó, pra você ver os mistérios que Deus coloca, né? Então, continuando. Versículo 34 aqui de novo pra gente entender. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, gente, Deus já sabia o que ia acontecer e estava preparando essa promessa para cada um que fosse fiel até o fim. Já li muito com vocês, né, o livro de Apocalipse, que Deus ali falando, né, que vai dar coroa da vida, né, vai dar a coroa da vida a todos aqueles que for fiel até o fim. E ser fiel até o fim é fácil? Não. Jesus não garantiu facilidade para ninguém, gente. Vocês têm que entender isso, que nós, né, cristãos, evangélicos, independente, pessoas de Deus, servos e servas do Senhor, a gente tem que entender que não tem nada fácil aqui na terra. Se alguém pregou para você, não, vem para Jesus que sua vida vai melhorar, vem para Jesus que a sua vida vai ser uma maravilha, ele mentiu. Porque não existe isso. Quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, quando Jesus te chama, quando Deus te chama, é como se você tivesse em batalha agora na terra, né? No mundo espiritual, você precisa se esforçar. No mundo espiritual, você precisa guerrear. Como que você guerreia contra o mal? Como que você guerreia contra o inimigo e os seus anjos caídos? Orando, jejuando, lendo a Bíblia e principalmente praticando o que está escrito nela. Só que alguns oram, jejuma, lê, só que não pratica e fica difícil demais. Por quê? Porque quem vai estar na direita de Deus Pai é só os obedientes. E você vai ver que obediente para Deus é fazer isso aqui, ó. Vamos ler de novo, né? Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestir-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Vai olhar para Jesus e falar isso, né? Ou com sede, e te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo na prisão e foste ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, quando eu faço estas coisas aqui, que é dar de comer aquele que tem fome, dar de beber aquele que tem sede, eu estou fazendo para o Senhor Jesus. Eu estou fazendo para Deus.
Quando eu visto alguém que tá nu, né? Independente, seja roupa, coberta, tá precisando ali de ajuda, né? Aquela pessoa que tá doente, visitar ele, né? Seja na prisão ou quando ele estiver doente. Hoje é muito raro você ver isso. Até mesmo com as pessoas que dizem ser cristãs. Até mesmo as pessoas que dizem ser igreja. Até mesmo as pessoas que dizem que é de Deus. Por que, Ana? Porque, gente, o povo hoje, como diz a palavra de Deus, o amor de muitos se esfriou. E não é só nessa questão de gente, né, pra gente, mas por Deus principalmente. Quando você não ama a Deus mais, é impossível você amar alguém. Então você vai ver que aquele cumprimento da palavra, que o amor de muitos se esfriará, não tá falando só de, tipo assim, o meu amor esfriar por você, ou o seu amor esfriar por mim, não. Tipo, nós não somos mais irmãos, não. Você se vira pra lá e eu digo pra você também, você se vira pra lá. Não é só nessa questão. É quando o meu amor se esfria por Deus, automaticamente o meu amor vai esfriar por você. Quando o seu amor esfria por Deus, automaticamente o teu amor vai esfriar por mim. Por quê? Porque é impossível você amar alguém se você não ama a Deus. Isso é impossível. Quando você ama a Deus, você pratica amando as pessoas. Quando você ama a Deus, você ama os irmãos. Gente como a gente como você, gente como eu. Isso é bíblico. Só que o povo hoje, você vai ver, é cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, cada um na sua vida, que cada um se lasque pra lá e deixa a vida seguir. Já viu algumas pessoas falando, hoje não tá dando pra confiar em ninguém, hoje não sei o que, hoje não sei o que lá. Só que você vai ver que por trás dessa conversa, não dá pra acreditar em fulano, não dá pra acreditar em ciclano, não dá pra acreditar em beltrano, é por causa que o coração da pessoa, não falo todas, mas a maioria delas, é porque esfriou o amor por Deus. É impossível, gente, vocês verem mendigo na rua e não sentir compaixão. É impossível você ver certas coisas da vida de pessoas passando por dificuldade, tristezas e ruínas e você não sentir nada, tipo, cada um na sua vida. Eu já morei em Belo Horizonte, já contei vocês isso aqui, né? Que quando eu vi um mendigo na rua, por a gente ser da roça, ser pessoa mais simples assim, né? E humildes nessa questão de ajudar a pessoa, a gente não olha para quem dá café, oferece um café, oferece uma água, né? Então, quando eu vi aquele afastamento das pessoas, passava ali alguém ali com a perna caindo, tá nem aí. Às vezes passava ali o cara, tava sem andar, sem caminhar, a mulher também ali com criança no colo. E aquela situação toda doida ali, gente. Muitas das vezes a pessoa tava até sem roupa, com a roupa toda rasgada. E eu passava, eu ficava com muita dó, eu ficava com muita compaixão. Só que aí eu via, né, também a frieza das pessoas. Tinha gente que empurrava eles, tinha gente que batia nele, tinha gente que xingava, sai pra lá, como se a pessoa fosse um animal, como se a pessoa fosse um cachorro. E você vai ver hoje o tratamento com animais, né? Nada contra quem cuida bem de animal, tem que cuidar mesmo. Mas você vai ver que o amor por animais é maior do que o amor por pessoas, por gente. Gente hoje é comparado com bicho. Gente hoje é comparado a você não presta. Gente hoje é comparado a deixa se virar pra lá, que se lasca pra lá. Isso é falta de amor. Isso é falta de amor, principalmente a Deus. Porque quando alguém passa perto de alguém que tá passando por necessidade e fica falando Pia, tipo assim, aí ó, tá aí porque quer, ó. Eu já vi gente falando assim, gente. Quem tá em situações de rua porque quer, gente? Ou ela tá com vício. Muitos, quando você vai estudar ali, a pessoa tá com vício de alguma coisa, né? Seja de drogas, alguma coisa ali, né? Que é viciada. A maioria deles. Outros é porque sofreu agressões demais, né?
por parte ali um do outro, de família, foi morar em rua. Uns é por causa de rejeição, uns é por causa que já não tem nada mesmo, já nasceu numa família pobre e a pessoa que era pobre não quis ajudar também, fala, agora vai se virar sua vida, você se lasca pra lá. Então, gente, a maioria de pessoas que estão em situações de rua não é porque quer. Aí tem gente que fala assim, não, fulano é rico, fulano tem isso aqui, como eu já isso aqui o que eu tô falando é verdadeiro, né? Tinha um senhor aí que quando eu trabalhava na padaria, ele ia lá direto pedir café, pedir pão, né, pra comer. E às vezes o que era pra mim, né, que eu tinha 15 minutos pra poder lanchar. Eu pegava o meu café, o meu pão e dava pra ele. Aí muitas pessoas lá do estabelecimento falavam assim, deixa de ser boba, Ana, este homem é rico, esse homem, a família dele pode, esse homem tá na rua porque quer. Aí eu olhava pra pessoa e falava assim, gente, como que alguém está numa situação porque quer? Esse homem é viciado. Esse homem, todo dia, ele tá aqui com um cigarrinho de palha. Como que esse homem não tá viciado em algo? Aí quando você vai conversar com ele, você vê que a pessoa tá com a cabeça com problemas, já tá com a cabeça ruim, precisa de ajuda de especialista, de psiquiatra, de médicos que entende. Aí, gente, eu lembro que a filha desse moço, né, desse senhor, ia lá sempre levar, não todas as vezes, mas raramente ela ia levar as marmitex. Tipo, de semana em semana, de 15 em 15 dias. E você já viu alguém comendo de 15 em 15 dias? De semana em semana, uma pessoa tem que comer todos os dias. Nós sabemos, nós seres humanos comemos todo dia, gente. Só se nós for tirar jejum aí 2 dias, 3 dias, 7 dias. Se não for diante disso, a gente vai comer todo dia. Isso é do ser humano, isso é física. Físico, todos nós temos que beber água todo dia, comer algo todo dia. Isso é do ser humano. Só que aí eu falei com ela assim, moça, como que a senhora faz isso? A senhora traz marmitex aqui de 15 dias, eu vejo aqui que é todos os finais de semana, de vez em quando a senhora traz, sendo que o senhor precisa alimentar todo dia, você tem que trazer marmitex todo dia. Ela falou assim comigo, não, é porque meu pai, às vezes ele não come, às vezes ele pega marmitex e joga fora, ou até mesmo dá para cachorro, que não sei o que, inventou uma desculpa lá. Aí um dia eu até falei ainda com uma amiga minha lá que trabalhava comigo que eu ia falar com ela por que ela não leva o senhor para fazer um tratamento. Porque toda pessoa em condições de rua, gente, ela não pode responder por si. Não pode, todo viciado, viciada, seja em qualquer coisa, seja problema de cabeça, essa pessoa precisa de ajuda. Se você for conversar com um doido, exemplo, né? Eu falando doido assim de pessoa que tá com problema de saúde, né? Ele vai falar o que você? Só vai falar coisa que não presta, xingar, mandar você calar a boca, sair de perto de você. Eu tenho uma tia, assim, que tem problemas, agora tá bem melhor, graças a Deus, com tratamento, agora tá ótima, né? Mas toda pessoa que tem esses problemas, assim, elas não respondem por si só. Elas precisam de um responsável para cuidar delas. Aí depois também, gente, eu fiquei sabendo da história dele. Diz que a mulher largou ele, né? Traiu ele com outro e também tomou os filhos dele. Então ele tinha também o que ali? Mágoas, problemas na alma. Eu sei que o psicólogo pode ajudar, um psiquiatra pode ajudar, mas coisa assim profunda no espírito, né? Na alma, no espírito, só Deus pode curar. Mas eles têm que fazer o papel deles, que é cuidar do seu pai, cuidar ali de alguém que é família. É ente querido, né? Gente que é importante para você. E eu via lá o desdenho, a falta de compaixão e de amor pelo próprio pai. Então é algo muito terrível. Então, gente, exemplo. Como que você ou eu, nós podemos fazer algo para alguém a gente não faz? Eu não podia pagar um psicólogo ou pagar um psiquiatra para ele, ou até mesmo pegar ele e levar para minha casa, porque nem casa eu tenho. Eu morava na casa dos outros, sempre morei na casa dos outros. Pronto. Mas um pão, né? Igual eu podia dar. Um café que eu podia também dar, porque eu tinha como se diz? Eu podia tirar o meu, porque eu tinha lá como comer, né? Era 15 minutos de lanche.
Eu podia tomar um café e comer um pão, independente se fosse uma rosca, se fosse uma coxinha, qualquer coisa. Então eu pegava o que ele queria, dava a ele o café. Então, gente, deixa eu te dizer uma coisa, quando falta, seja em minha vida, seja na sua vida que está aqui nessa live, você olhar para alguém que está passando por certas situações e você não sentir compaixão, você não se colocar no lugar da pessoa, você sabe o que vai acontecer contigo? Tá bom, Lucas? Fica à vontade, viu? Quando acontece isso, você pode ter certeza que falta amor a Deus. Ninguém deixa de amar as pessoas, sentir compaixão e dó por livre e espontânea vontade. Se essa pessoa já é ruim de natureza, né? Que tem gente assim também na Terra. Eu já expliquei pra vocês aqui, já fiz até live sobre isso, né? Mas não vamos falar disso hoje. Mas, agora, a pessoa fala, não, eu sou boa demais pra minha família, sou boa demais pra minha casa, pro meu marido, pra minha esposa, pros meus filhos, mas a família do fulano se lasca, se dana pra lá. Isso é falta de amor. Isso é falta de compaixão, isso é falta de amor pelo próximo. E o próprio Jesus está falando, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, quando eu faço para alguma pessoa, eu estou fazendo para Jesus. Quando eu faço para alguém, independente do que ele está passando, eu estou fazendo para Jesus. Espera aí, gente, daqui a pouco eu vou. Vou só ligar o fundo ali, que senão... Pronto. Oh, meu Deus, me ajuda. Continuando, eu anotei algumas coisas aqui também. Aqui no versículo 34, né? A promessa para os filhos de Deus que viveram em obediência e fiéis ao Senhor aqui na terra. O 35, versículo 36, 37, 38, 40. Quando fizemos algo de bom para as pessoas, é como se estivesse fazendo para o próprio Senhor. O 41. Daqui a pouco nós vamos meditar no 41 e vamos falar dessas pessoas infiéis. Nós estamos falando das pessoas fiéis. Tá bom, gente? Que vai estar à direita do Senhor. Agora vamos falar dos infiéis, tá bom? Os que não faz nada dessas coisas, que não tá nem aí com as pessoas, né? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, né? Anjos caídos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Hoje, gente, vocês vão ver que tem gente que não gosta de jeito nenhum de preso ou de presa. Fala, esse é vagabundo mesmo, esse vira, se lasca pra lá. Tipo isso, né? Mas você sabia que a maioria também das pessoas que estão presas são injustamente? É por causa que muitas das vezes falou que não devia, foi em algum lugar que não devia, está lá injustamente. Você sabia disso também? Que na cadeia, né, na prisão, não tem só gente ruim, gente que não presta, bandido que matou, roubou, prostituiu, fez o que não prestava, mas também tem gente inocente lá. Prova disso é quando eles prendeu Paulo e Silas. Prova disso é quando eles prendeu Pedro por pregar a palavra.
Prova disso é quando eles prendeu várias pessoas que está na Bíblia Sagrada por pregar a verdade, por pregar aquilo que ninguém está querendo ouvir, que é falar sobre o que o próprio Deus mandou falar, o próprio Jesus mandou falar. Aí tem gente que fala assim, o que eu vou fazer na prisão? Passar por aquela humilhação lá, né? Algumas pessoas já me falaram que é uma humilhação muito grande, né? Ir na delegacia hoje, a mãe visitar o filho, independente ali, né? Ou o pai visitar, diz que é uma coisa muito ruim. Eu não sei, né, se as coisas avançou, se hoje passa aquele negocinho lá só pra ver se, como diz, né, o que apita, né, se você tá armado, se tem alguma coisa que não pode entrar lá dentro, né? Mas diz que é muito ruim hoje na prisão. Entendo algumas pessoas porque não quer ir, porque não vai, né? Só que quando Jesus fala que quando nós liga esse botãozinho assim, ó, eu não tô nem aí, não sou eu que tô lá. Exemplo, às vezes tá o seu irmão lá, ou tá sua mãe, ou sei lá, gente, tem alguém que você conhece, seu amigo, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, não sei. E a pessoa liga o botãozinho, ó, tô nem aí, é ele que fez, ou ela que fez, ele que se dane, ela que se dane pra lá. Isso é falta de amor a Deus. Isso é falta de amor ao próximo, ao seu irmão. Aí tem gente que fala assim, deixa para aqueles que têm um chamado para pregar na prisão. Deixa para aquela pessoa que foi chamada para pregar dentro da prisão. Querido, querida, qual pessoa que não foi chamado para ir lá se está aqui falando? Eu tivesse na prisão e tu não me visitaste. Eu tive doente e tu não me visitaste, tu não foi me ver lá. E o que acontece hoje, gente? Gente, muitas das vezes da igreja, a gente está doente, acamada. Não vai na igreja mais por causa das debilitâncias, né? Da saúde física. Não vai para orar por ela. Aí fica julgando, apontando o dedo. Fulano tá assim, é por causa do pecado. Fulano tá assim, é por causa que ela fez isso, aquilo outro. Pelo amor de Jesus Cristo, qual pessoa na Bíblia que você não viu que não adoeceu algum dia? A sogra de Pedro adoeceu. Pedro teve que ir lá orar por ela. A mulher já estava, bem dizer, quase morrendo. E por meio da oração de Pedro, Deus sara ela, Deus cura ela. Você vai ver isso também quando Pedro é preso. A igreja orando por Pedro, falando, olha, vamos orar aqui. Aí Pedro é solto da prisão, aí Pedro bate, né, na porta. A mulher olha e fala, ficou espantada, né, porque a oração foi instantânea. Pedro tava lá na porta da mulher. Aí ela fica ali, eu acho que Pedro tá lá fora. Tinha acabado de orar pela pessoa, tinha acabado de orar por Pedro sair da prisão. Gente, vocês têm que saber também pelo que vocês oram. Tem gente muitas das vezes, prova meu filho, prova minha filha, aí Deus vai lá e prova. Aí Deus lá e faz, aí fala assim, nossa, Senhor, não era desse jeito. Você tava orando, pra que ora então? Por isso que eu falo, gente, vocês tomam cuidado com o que vocês oram. Toma cuidado com o que vocês pedem, porque quando menos você espera, acontece. O Daniel aí agora conosco, né? Paz, viu? Do Senhor. De verdade, gente, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje ninguém quer saber de gente doente. Hoje ninguém quer orar por os enfermos. Aí fica lá provando dentro da palavra, né? É o presbítero que tem essa chamada de ir lá e orar e o enfermo ser curado. Eu sei, vocação é uma coisa, palavra de Deus é outra.
Eu sei que tem algumas pessoas que é vocacionado para certas tarefas. Eu sei disso. Mas se o livro de Mateus, capítulo 25, o próprio Jesus falando, olha, eu tiveste sede e tu não me deste de beber. Eu tiveste fome e tu não me deste de comer. Eu foste estrangeiro e tu não me hospedaste-me. Eu tive doente e você não foi me visitar. Eu tive na prisão e tu não foi me ver. Se Jesus está falando isso, por que nós tampamos os ouvidos para o que o Jesus falou e falar, aquilo é para pastor, aquilo é para gente da igreja, aquilo é para o presbítero, aquilo é para missionária, aquilo é para o missionário? Para de colocar responsabilidade em pessoas, sendo que a responsabilidade também é tua. Isso aqui é para todos. Isso aqui não é só para um, não. Isso aqui é para todos. Tá falando que as ovelhas vão ficar à direita, que significa aqueles que obedecem, aqueles que servem ao Senhor. Mas ficarão à esquerda aqueles que desobedecem e aqueles que não ouvem ao Senhor. Gente, hoje em dia, na face da terra, você vai ver o tanto de gente com preguiça de fazer a obra. Ana, você tá aí sentada falando na internet. Tá tudo bem pra você? Você saiu do meu particular? Você sabe, depois que eu paro aqui de fazer uma live, seja de 1 hora, 2 horas e meia, você sabe do que eu faço para estar aí falando? Não. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te despertar como voz da parte de Deus, para você entender uma coisa, filho, para você entender uma coisa, filha, que fazer a obra de Deus, eu sei que não é só vir aqui na internet e pregar, ok? Isso é uma das coisas. Eu sei que precisamos praticar o ID, né? ID, pregar o evangelho a toda criatura, mas também temos que praticar esse aqui, capítulo aqui 25, né? De Mateus, de 31 até o 46. Daniel, muito obrigada, viu, meu amigo? Continuando, vamos ler aqui de novo. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Quem é estes? Aqueles que desobedeceram, aqueles que não quis ouvir a voz de Deus, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo o quê? Eterno. Fogo não vai apagar, viu? Fogo é eterno. Sabe esse fogo aí que a gente coloca no fogão a lenha, né? Na fornalha, na fogueira, que apaga? Este fogo aqui não vai ter fim, esse fogo não vai apagar. É um fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui também tem algo peculiar que muitos passam desapercebido. O lago de fogo, enxofre, mais conhecido como inferno, ou como a palavra de Deus está dizendo aqui, fogo eterno, foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. E eu te digo mais, foi preparado também para os bodes, para os que vão ficar à esquerda, aqueles que desobedeceram ao Senhor, aqueles que não queriam saber da voz de Deus. Em nome de Jesus, você que está aqui na live, hoje você tem a oportunidade de ouvir isso aqui. Eu sei que hoje em dia você não vai escutar isso mais não, é muito raro você escutar isso aqui. De 10 lives, uma tá falando isso. Mas em nome de Jesus, pega essa oportunidade, agarre ela em nome de Jesus, escute isso aqui que Deus está falando. Se você tem a oportunidade de ouvir que aqueles que é desobediente, não é aqueles que sabem não, que ouve a palavra não, é aquele desobediente que ouve e não pratica, que não tá nem aí com Deus, deixa Deus pra lá, que não tá nem com ninguém, nem com Deus, nem com pessoas e nem com ninguém. Olha aqui que a palavra de Deus fala: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos caídos. Em nome de Jesus Cristo, o lago
de fogo, enxofre. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos caídos. Não foi preparado para o ser humano. Só que o ser humano, só que aqui tem algo aqui, se você passar desapercebido, você não lê, ó. Apartai-vos de mim, malditos. Então você vai ver que o lago de fogo, ou fogo eterno, foi preparado também para os malditos. Para aqueles que não quis saber de nada, para aqueles que não obedeceram ao Senhor, para aqueles que foi mal até o fim da sua vida, para aqueles que negou o nome do Senhor Jesus até o fim da sua vida, aqueles que falou: Deus não existe, eu não creio em Deus, Deus não é nada, para mim tanto faz, tanto fez, ele para mim nem fede nem cheira. Já vi gente falando assim: para mim Deus é tanto faz, é ele lá e eu cá. É ele lá no céu e eu aqui na terra, fazendo a minha vida, vivendo a minha vida e deixa a vida me levar. Quando eu morrer, acabou mesmo. Morreu e acabou, não tem isso. Quem dera se fosse assim: morreu, acabou. Sumiu a Ana da face da terra e acabou ela também na face da terra. Não existe isso. Ah, gente, como eu queria que vocês estivessem compreendendo essa palavra, viu? Como eu queria que você estivesse entendendo essa palavra em nome de Jesus. Ó, continuando aqui, ó. Isso aqui é Jesus falando, isso aqui não é Ana, não. Isso aqui é Jesus falando. Porque tive fome e não me deste de comer. Sabe aquela pessoa que nega comida dos outros? Tá falando pra ele. Tá falando pra ela. Sabe aquela pessoa que detesta visita? Que detesta gente que vai comer na casa dela? Tá falando desse também. Ah, Ana, mas eles têm a casa deles, eles têm a comida deles, eles têm a vida deles, deixa isso pra lá. Mas vocês não dão nem essas pessoas aí que vai te visitar e nem aquela que tá lá na rua, que você vê todo dia, que é mendigo, que precisa, que passa necessidade. Aí continuando, ó. Tiveste sede e não me deste de beber. Sabe aquela pessoa também que nega água? Alguém fala: me dá água aí, fulano. Não tem água aqui não. Vai beber água na sua casa. Já escutei isso. Pia de nós é do interior, meu filho. Pensa num povo rígido, num povo ruim. Que a gente chegava lá pequenininho e falava assim: ô senhora, dá-nos uma água, nós tá com sede. Aí caça água na casa de vocês. Na casa de vocês não tem água não? Vai embora, bando de menino. Enjoados. Passava a mão numa vara, num pau, meu filho, ou na pedra, e deixa nós não correr pra você ver não, se nós não apanhava. Fica aí. Aí continuando, ó. Eu sei que isso aqui é forte, isso aqui também mexe comigo. Você acha que a gente fica aí, o que tem, né? Eu também tenho meus problemas, todo mundo tem seus problemas, deixa o povo se virar pra lá. Tem minha vida, eles têm a vida deles, eu não posso fazer nada por eles, não. Muitas das vezes a gente pode e a gente não faz. A gente não faz por causa de quê? Quando a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, não está falando só de uns pelos outros. Está falando praticamente de Deus. Porque quando eu não amo Deus mais, eu não amo ninguém. Porque é impossível falar: não, eu amo Deus. Deus é meu amor, é o amor da minha vida. E eu não amar o meu próximo, eu não amar meu vizinho, eu não amar o direito, a esquerda que tiver do meu lado, gente. Aonde? Isso é hipocrisia. Isso é falta de Deus purinho, isso é falta de amor ao Senhor. Jesus Cristo. Sendo estrangeiro, isso aqui vai pegar muita gente, isso aqui também já pegou muitas vezes eu, viu? Mas eu quero te alertar hoje como voz de Deus, ó. Sendo estrangeiro e não me recolheste. Hoje o povo fala assim: você até é doido, Ana. Como é que eu vou receber alguém estranho que eu não conheço da minha casa? Como é que eu vou ajudar fulano se eu não sei de vida dele que tá por trás? E se eu te falar que tem gente que não ajuda certas pessoas conhecendo? Por conhecer, fala: não vou ajudar não. Fulano que se lasca pra lá. Fulano crê em Deus Pai naquele menino aqui na minha casa.
Aquela menina, daquela misericórdia da minha comadre, do meu compadre, você tá doido, eles criou, eles se vira pra lá, eu não quero saber de nada. Gente, quantas vezes já ouvi gente falando, nossa, minha mãe mandou embora, fulano mandou embora, e eu fiquei sem casa. E eu ficava de casa em casa, muitas das vezes foi recebido ou recebida por alguém que nunca nem viu ela, nem conhece ela. Mas aqueles que conhecia, que sabia de quem ela era, não fez. Isso aconteceu comigo. Quando eu perdi minha mãe, né, aos 15 anos de idade, e eu fiquei sem lugar para morar, porque que a minha tia é muito senhora, né, muito velhinha, não podia cuidar de mim. Também ela não gosta de gente, ela não gosta de menina mulher. Ela pegou para cuidar meu irmão, né, que é o sobrinho dela, meu irmão mais velho, um dos meus irmãos mais velhos hoje. Pronto. A minha irmã também, que é casada, não quis. Não, que eu não quero porque tem meu marido, tem meus filhos, misericórdia. A outra também não quis, que mora junto lá, falou, não, eu não posso, porque, meu Deus, coloca ela aqui 15 anos de idade, né, bonitinha, tá na flor da idade, misericórdia aqui dentro. Eu escutava isso na minha cara, gente. Aí, o que aconteceu? Mesmo meu irmão não querendo, mesmo meu irmão não gostando, eu fiquei junto com ele, eu tive que ficar junto com ele, que é um dos meus irmãos que eu moro hoje. Graças a Deus nós perdoamos um ao outro. Ele converteu, né, o Senhor, ele tá na igreja, hoje tá uma bênção, gente. Mas antigamente meu irmão não queria saber de eu lá, ninguém queria saber, ninguém queria saber, família não queria saber de mim. Você acha mesmo? Se a gente não se arrepender do que a gente faz com a família da gente, ou independente, aqui não é só de família que tá falando, isso aqui é qualquer pessoa, estrangeiro é gente estranha, que você não conhece, gente que você nunca viu. E se a gente nega os da família, nega os dentro da nossa própria casa, não tá nem inquês, que será de nós, gente? Ah, Ana, você não sabe os meus motivos. Sei. Já fui rejeitada por irmão, irmã. Já fui rejeitada por tia, tio. Sei bem o que você tá falando, filho. Sei bem do que você tá falando, mais do que você pensa. Gente, aos meus 18 anos eu fui morar em Belo Horizonte, na casa dos outros. Eu ficava na casa de um, na casa de outro. Aí minha prima me levou. Ela foi um canal, né, pra me levar lá pra Belo Horizonte. Morei na casa dela. Os filhos dela ficou querendo me agarrar lá, né? Aí não podia ficar lá mais. Nossa, meus filhos, você sabe, né? Meus filhos. Sei, seus filhos tá fazendo coisa errada, tinha que tomar vergonha na cara e ser corrigidos, né? Mas não, você não é nada minha, né? Só primo, então você tem que caçar seu lado. Fui caçar meu lado. Fui morar na outra casa de outra pessoa. Aí não quis saber de eu lá mais. Fiquei lá uma semana. Aí arrumaram como é que fala? Barracão que fala, né? Um cômodo só com 3 partes. Ai, gente, como eu já sofri na vida, vocês não têm noção. E nem crente eu era, né? Assim, eu falo, não conhecia Jesus ainda, criei em Deus, sempre criei em Deus, era católico, mas não conhecia Jesus como eu conheço hoje. Então, gente, o tempo foi passando e eu casa de um, casa de outro, casa de um e casa de outro. Tanto que numa época, gente, eu sofri tanto que tudo que as pessoas me deu cama, me deu aquele negócio ali que fala armário, né, de pôr na cozinha, me deu as coisas, vasilhas, fogão. E aí algumas coisas eu consegui pagar com o meu dinheiro que eu trabalhava, né, e recebi ainda pensando na minha mãe, porque ela faleceu, né, e eu tinha 15 anos. Até meus 21 eu recebi. Então, gente, algumas coisas eu consegui pagar, mas outras coisas não. Aí o povo foi pegando de mim. Entrava dentro da minha casa com a maior cara descarada e pegava as coisas que eles tinham me dado. Eu falava, mas que negócio é esse? Vocês me deram e agora vocês estão tomando? Mas hoje eu entendo, gente, aquilo era a propósito de Deus. Deus não me queria naquele lugar mais. E talvez se eles não tivessem tomado, eu tava lá até hoje, não sei, né?
Mas aí eu fui pra casa de outra pessoa, fui morar na casa de outra prima, cuidar das filhas dela, cuidar das menininhas dela, né? Tinha uma de 2 anos, 1 ano e meio, né? Tinha outra de 6 anos e outra de 9 anos. Eu cuidei dessas meninas mais de 2 anos. E foi a partir dali, né, que eu comecei a ir nas igrejas, porque a mãe dela me convidava para ir, né? Ela mesmo não era, minha prima não estava mais na igreja, afastada, mas a mãe dela ainda ia, né, de vez em quando, então ela me chamava. E eu ia, gostava muito de igreja, né, de igreja evangélica, e a partir dali conheci Jesus, aceitei Jesus, mas depois daquilo ali também passei muita confusão. Falaram comigo assim, ó: eu vou te dar 1 semana para sair da minha casa. Se você não sair da minha casa, vou jogar seus trem na rua. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas eu já. E olha que eu fiquei 2 anos cuidando das filhas dela como se fossem as minhas filhas. Ana, você tem mágoa disso hoje? Não. Já tive muita raiva, mas raiva mesmo. Podia ver ela. Misericórdia. Mas graças a Deus não tem isso mais. Tá bom, gente? Aí eu lembro que depois que ela falou isso, eu conversei com algumas pessoas da igreja, né? Conversei ali com o pastor setorial, né? Que tem o presidente, tem o setorial. Aí tem uns obreiros também. Conversei com alguns obreiros, né? E eu lembro que o irmão desse obreiro, né? Que tinha um parente que era o irmão dele, né, que era casado ali com a sua esposa, e a sua esposa precisava de uma ajudante, né, para ajudar a cuidar do pai dela, que foi na época ali uma mulher de Deus abençoadíssima para me instruir na palavra. Hoje eu amo a palavra de Deus, sei, né, tudo a glória de Deus, mas também ela foi um canal do Senhor, porque eu comecei a ler Bíblia, ter interesse pelas coisas de Deus, interesse por Bíblia por causa dela. Então quando inteirou ali 3 dias, né, que eu tava na casa da mulher, me deu 5 dias, né, 1 semana. Aí lá pra 3º dia, a mulher já mandou, né, buscar minhas coisas, falou: não, você pode vir por aqui. Nós já tinha feito um combinado, eu cuidar do pai dela, né, porque ela é professora ali, continuar estudando, né, fazendo o que ela tinha que fazer, e eu cuidar do seu pai, pronto, e ter casa, né, comida e casa pra morar. Fui morar lá 1 ano e meio, mais melhor da minha vida. Ali eu aprendi o que é amar as pessoas, eu aprendi o que é obedecer, né? Eu era muito teimosa, nada, não tinha ordem de nada. Ali ela tinha muita regra, tanto que ela desligava a internet 10 horas da noite. Depois das 10 horas não tinha internet mais, Wi-Fi. Tinha que acordar às 5 horas da manhã, porque para cuidar do pai, né, para ajudar os... Então tinha regra, gente. Eu aprendi muita coisa lá, graças a Deus, né? Aprendi muita coisa com a Ângela, né? Uma das irmãs mais abençoadas lá de Belo Horizonte, que me ajudou, que mora lá no bairro do Tirol, né? Foi uma bênção de Deus. Foi 1 ano e meio mais melhor da minha vida, né? Ela me mostrou o que é o amor de mãe, um amor de irmã também, né? Em Cristo Jesus. Me ajudou muito na minha caminhada com Jesus, na minha caminhada na fé com Deus. Mas, gente, eu sei muito bem o que é morar na casa de um, na casa de outro, passar por isso, passar por aquilo. Então, gente, eu quero te falar uma coisa. Se começa a você olhar para as pessoas e ficar só de julgamento, só de apontamento, o livro aqui, né, da Bíblia fala que não podemos julgar, porque da maneira que nós julgamos, também seremos julgados. Se você julga o irmão do lado, da maneira que você está julgando ele, você também vai ser julgado. A mesma balança que você está pondo para ele ou para ela, vai ser colocada uma balança também diante de ti. Deus está olhando tudo aquilo que você está falando e pensando sobre a pessoa, tá bom? Então, gente, é muito sério hoje, né? Tem gente que não tem medo da graça. Gente, a graça é perigosa, porque a graça, ó, pra você ver, a lei era se pegasse no ato do adultério. A graça, depois de Jesus, se você pensar, você já adulterou.
você já pecou, você já deitou com a pessoa. Então olha para você ver como que é sério a graça. Cuidado com a graça não é de graça. Um sangue foi derramado e este sangue foi do Filho de Deus, Jesus Cristo. O sangue dele não foi derramado à toa, tá bom? Não foi algo ali misticismo ou masoquismo, como muitas pessoas vai contar, não. Aquilo foi misericórdia, que eu não merecia e nem você merecia, mas ele fez. Aquilo foi bondade, amor revelado naquela cruz, que eu não merecia e nem você merecia, mas mesmo assim ele fez. Então vocês tomam muito cuidado com a graça, tá bom? Porque a graça não é de graça, a graça requer de mim e requer de você responsabilidade. Então vamos lá, gente, ó. Continuando, ó. E estando enfermo e na prisão e não me visitaste-me. Aqui também está um dos pontos mais peculiares da palavra de Deus. Tem gente que detesta gente que está preso, tem gente que detesta gente que está presa, tem gente que detesta gente que está doente. Ah, se vira para lá, tá doente, deixa para lá. Tem gente que não gosta de hospital. Entendo o seu porquê, né, de não gostar. É muito ruim estar lá mesmo. Já fiquei lá há muito tempo e misericórdia naquele lugar. Aquele lugar é um lugar assim que carregado de energia ruim, né, gente? A gente sabemos disso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas lá boas também. Não é só ruim, não. Existem pessoas lá que tá passando por problemas difíceis demais e que tá precisando de uma visita. Às vezes, um abraço teu já melhora o dia da pessoa. Eu lembro, gente, que quando eu tava no hospital, era muito ruim quando você recebia a visita de alguém que ia lá, tipo, a julgar. Fala assim, por que será que essa moça tá aqui, né? Nossa, tão novinha, tão bonitinha. Por que será que ela tá assim? E mesmo eu ali debilitada, mesmo eu ali com cheio de remédio, meio grog, né, que elas falam, eu estava escutando aquilo. E escutar aquilo não é legal. Gente doente precisa de escutar coisas boas, positivas, palavras de ânimo, palavras de vida. A própria palavra de Deus fala que a nossa língua, né, a nossa boca, ela tem o poder de matar e dar vida, de matar e dar vida. Quando você vai no hospital e você começa a falar, nossa, do jeito que tá, eu acho que vai morrer, viu? Misericórdia. Você está profetizando morte sobre aquela pessoa. Mas quando você vai lá, você vê que a situação é grave, você vê que a situação é impossível para você, para quem quer que seja, mas que é possível para Deus, e você fala, não, tá desse jeito, mas vai melhorar em nome de Jesus. Deus pode dar vida, Deus pode restaurar, Deus pode curar. Você está profetizando vida sobre aquela pessoa. Então, gente, quando eu estava no hospital, que eu recebia certos tipos de visita, eu não gostava, porque aquilo trazia energia ruim. Palavras negativas traz coisa ruim. Isso é bíblico. Palavras de morte, palavras de maldição, não é legal, não é bom, não é de Deus. Mas quando vinha alguém que vinha orar, fala assim, moça, posso orar por você? Pode. Se for de Deus, eu recebo em nome de Jesus. Mas quando aí alguém lá e ficava falando, nossa, que dó, né? Tadinha, tão novinha, tão bonitinha. Nossa, coitada. Coitadinha, né? Ah, mas aquilo me desmorecia tanto. Por quê? Porque aquilo é palavras de maldição. Aquilo são palavras desmotivadoras. Deus não está no meio disso. Em nome de Jesus. E quando alguém está na prisão, que você não vai ver ele, às vezes até parente teu. Às vezes tem um parente seu aí, seja um primo, uma prima, um tio, uma tia, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, não sei. Não sei quem tá lá. Que tem anos que tá lá e você não vai lá ver. Ah, Ana, você não sabe a humilhação que tem que passar hoje pra ir numa cadeia, pra ir numa prisão. Sei bem o que é isso. Sei bem o que é isso. Você já foi visitar a gente na prisão, Ana? Já fui. E nem era nada meu assim, né? Era da minha irmã, né? Era meu cunhado, né? Era o
o homem da minha irmã. E nós fomos, só que eu era pequena, né, gente? E claro que a gente não teve que passar por aquele negócio lá, tirar a roupa, nada. Mas só passou um negocinho lá pra ver se apitava alguma coisa, né? E foi uma experiência muito, muito ruim mesmo. Só que eu te digo, Jesus não chamou nós só pra viver experiência boa, não. Quem dera, se fosse assim. Se fosse uma maravilha servir a Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Seria maravilhoso, seria algo maravilhoso. Só que Jesus também chamou nós para lugares desconfortáveis. Jesus também chamou nós para passar por desconfortos, vales, sombra da morte, espinhos, julgamento, apontamento, levantamento de julgação, de apontação sobre a sua vida. Isso é bíblico. Aflição, dificuldades na vida, problemas na vida, enfermidades. Isso é bíblico. Não significa que você vai ficar enferma ou enfermo para o resto da vida, mas que vai ter momentos, sim, vai ter momentos. Tá bom, gente? Continuando. Então eles também lhes responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Olha o que Jesus vai responder. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. Então, quando eu não faço para alguém, é como se eu não estivesse fazendo para Jesus. Quando eu não ajudo alguém, é como se eu não estivesse ajudando Jesus. Quando eu não dou de comer àquele que tem fome, é como se eu estivesse não dando o que de comer para Jesus. Por isso que a Bíblia fala, né? Tudo que for fazer, faça para a glória de Deus. Tudo que for fazer, faça para a glória de Deus. Vai cozinhar? Faça para a glória de Deus. Seja cozinhar para sua família, seja cozinhar na igreja, seja cozinhar para outras pessoas, seja até no restaurante. Faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Para finalizar, o versículo 46 de Mateus 25. E irão estes quem? Esses da esquerda que não serviram a Deus, que não quis saber de nada, para o tormento eterno. Isso é a Ana que está falando? Não. Isso é Jesus que falou e está falado. E irão para o tormento eterno. Gente, eu sei que a gente passa por problemas aqui e tem hora que a gente fica assim, misericórdia, eu quero que essa luta passa, eu quero que esse problema cessa. Jesus da glória, me ajuda nessa luta porque eu não tô aguentando mais. Eu sei disso. A gente passa por problemas aqui e aflições da vida, eu sei. É bíblico também. Mas a Bíblia fala, gente, que estas pessoas que não serviam a Ele, fazer tudo isso que eu acabei de ler, não obedecer a Ele, não servir a Ele, não ser fiel a Ele, não dar de comer àquele que tem fome, não dar de beber àquele que tem sede, não dar, né, alguma roupa ali, alguém que está precisando, que está nu, que está precisando de coberta, que está passando frio, que não visita ninguém no hospital, que não vai em prisão também visitar, que muitas das vezes coloca desculpa, tem a pessoa que tem esse chamado. Eu sei, pega em mim também. Você acha que eu gosto? Você acha que eu gosto de querer ir lá na prisão? Já fui uma vez com um amigo meu, né? Presbítero João, e foi também várias irmãs. Mas foi ruim, gente. Eu não gostei muito não, mas tem que fazer o que você também não gosta para agradar a Deus. E quando você entende isso aqui, começa a ficar um fardo leve, um jugo suave. Não é algo mais desagradável. Não é algo mais que você faz ali, tá fazendo isso aqui por obrigação, porque Deus tá querendo.
Vai ficar algo bom. Por amor a Deus você faz pelas pessoas. Por amor a Deus você vai lá pregar para o preso. Por amor a Deus você vai lá pregar para aquela que está presa. Por amor a Deus você vai visitar o viciado. Por amor a Deus você vai visitar aquela que está cheia de enfermidade. Por amor a Deus. Porque da mesma maneira que você está bem, você precisa requerer que outras pessoas estejam bem também, tá bom? Aí, ó, irão estes para o tormento eterno. Eu sei que o que a gente passa aqui passa. Tem luta que demora muito, né? Mas passa. Você já imaginou? Você tem que imaginar isso. Ah, Ana, eu não quero nem ir no inferno, não quero ir lá de fogo e fogo e enxofre, não, misericórdia, repreendido em nome de Jesus, eu também não quero. Mas você precisa pensar além, você precisa imaginar, porque muitas das vezes a gente reclama daqui, gente. Tem hora que a gente acha que tá vivendo um inferno aqui na terra. Imagina quando a pessoa passar por isso aqui. Tormento eterno, não vai cessar. Sabe aquela luta que você passa? Não vai cessar. Sabe aqueles problemas que você passa? Não vai cessar. Sabe aqueles pensamentos intrusivos, ruins, negativos? Não vai cessar. Sabe aquela sensação de morte que você sente muitas das vezes na sua alma? Isso lá não vai cessar. É algo para sempre. É um desejo de morrer instantaneamente, eternamente. A pessoa vai desejar a morte e não vai conseguir morrer. Vai ser atormentado. Deus é mau, Ana? Não. Deus é bom porque deixou escrito e deixou pessoas para falar ainda. Você vai ver isso, pouquíssima pessoa, mas você vai ver gente pregar isso. Deus é ruim, Ana? Não, ele avisa, ele tá avisando. Ele avisa, ele tá avisando a mim, ele tá avisando a você, ele avisa a todos na face da terra. Não tem esse que vai pro inferno desenganado. Desenganado? Não, enganado. Desenganado ele tá, né? Mas ninguém vai pro inferno sem saber por que tá lá, não, gente. Em nome de Jesus Cristo, a própria palavra fala, não precisa nem ler só de ler Bíblia, a consciência da pessoa acusa. Você sabia que o psicopata, né? O homem que não se arrepende, a mulher que não se arrepende do mal que faz, você sabia que ele sabe que ele está fazendo errado? Esses dias eu vi um vídeo, gente, nossa, eu até parei de ver porque é muita maldade no ser humano. O cara tava falando assim, que quando ele era pequenininho, né? Ele viu a irmã dele morrendo, tipo, afogando, né, dentro do lago. E ele sabia que aquilo era ruim. Que ele falou, por que eu não chamo a mamãe? Por que eu não chamo o papai? Aí ele contando, depois de velho, de adulto, né, falando, eu não chamei, sabe por causa de quê? Porque eu não quis. Mas eu sabia que aquilo que eu tava fazendo era errado. Gente, em nome de Jesus, ninguém vai pro inferno sem saber, sem a consciência dele ou dela acusar, não. Deus avisa, Deus fala, Deus usa até o próprio diabo para falar com a pessoa. E a pessoa não enxerga, não quer escutar, não quer saber de nada. Mas agora eu quero tentar. Eu sei que eu falei muito sobre essas pessoas ruins da esquerda, né? Falei no começo da live das pessoas da direita, mas eu termino falando do povo da direita agora. Não sei que mistério é esse que Deus também tem com a direita, não sei não. Só sei que ele gosta da direita, né? Não gosta da esquerda. Mas os justos para a vida eterna. Gente, como eu almejo isso. Toda vez que eu passo qualquer problema da vida, na minha vida em si, né, no dia a dia, seja alguém me acusando, seja alguém me ameaçando, seja alguém falando que eu não presto, que eu não falo nada, falando mal da minha vida, seja qualquer coisa do tipo. Ou eu passo por problema muitas das vezes, né, ali de enfermidade ou de baixo astral, às vezes você tá com a autoestima baixa, né, sua alma ali tá aflita, cheia de aflição. Eu lembro da vida eterna. Eu lembro que isso um dia vai cessar. Eu lembro que um dia isso vai ter fim. E a Bíblia fala claramente
que lá não vai haverá mais dor, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais pranto. Sabe aquelas noites de choro, filho? Não haverá mais. Sabe aquelas noites de choro, filha? Não vai haver mais. Deus vai colher todas as suas lágrimas no odre, como diz as escrituras, e vai secar essas lágrimas do teu rosto e vai te dar vida e vida eterna, e você vai ter paz. Sabe essa aflição, filho? Sabe essa aflição, filha, que você passa na alma hoje na terra? Vai cessar, vai ter fim. Essa aflição vai embora. Nunca mais você vai sentir angústia. Nunca mais você vai sentir sentimento de vazio, de solidão, de sentir só. Eu sei que por aí, né, os coach pregam muito. Não é só sentir solidão, é sentir solitude. Ai, ai, ai. Sabe esse sentimento também de solitude, que você se sente sozinho? Não vai sentir mais. Porque tem gente querendo enfeitar algo que não é pra enfeitar. Solidão é solidão e ponto final. Não existe negócio de solitude. Eu gosto da minha companhia. Sério? Tem hora que nem a gente mesmo se suporta. Vai mentir pra outro. Vai mentir pra outro em nome de Jesus. Para de palhaçada. Aí eles andam falando isso. Vocês têm gostado da sua solitude. Eu acho, gente, de verdade, eu acho que a pessoa que gosta da sua própria companhia, eu não tô falando que você não tem que se amar. Entenda isso aqui. Eu não tô falando que você não tem que gostar de você. Não é isso. Mas eu tô falando de uma pessoa que bate no peito e fala assim: não, eu amo ficar sozinha. Eu amo ficar sozinha. Eu amo quando ninguém tá perto de mim. Essa pessoa tá perturbada. Ou essa pessoa está com problema seríssimo com a psiquiatria, me dá respaldo disso, que é a psicopatia, que é psicopata que gosta de ficar sozinho. Sabia disso? É impossível alguém ficar bem sozinho. Se nem Deus quis ficar sozinho, gente. Deus tinha o Filho, Deus tinha o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo já estava lá na fundação do mundo? A Bíblia fala que o Espírito pairava sobre as águas. Deus tem anjos com ele. E um monte ainda. Se Deus, que é Deus, não gosta de ficar só, você acha mesmo que chamou eu ou você, qualquer ser humano da face da terra, pra ficar sozinho? E tem gente que não gosta de gente. Eu nunca vi isso na vida. Ana, mas você não entende. Entendo. Eu não tô falando que vai ser todo mundo que vai gostar de você, que vai ser todo mundo que vai agradar da sua companhia, vai te achar o máximo, vai te achar legal, porque não é assim comigo também. Mas não é normal você gostar de ficar sozinho. Eu amo ficar sozinho. Eu amo quando a minha mãe sai. Eu amo quando meu pai sai. Eu amo quando os meus irmãos saem. Eu amo quando eu tô só. Você tem que consertar essa frase. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu amo estar com Deus. Eu amo estar com o Espírito Santo. Eu amo estar com Jesus. Você vai consertar essa fala hoje, em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai consertar essa fala. Eu não amo ficar só. Eu não amo ficar sozinha. Eu não amo ficar sozinho. Eu amo ficar com Deus. Eu amo ficar com o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eu amo ficar com Jesus, aquele que entregou a sua vida pela minha vida. Eu amo estar na companhia de Jesus Cristo. Eu amo estar na companhia do Espírito Santo. Eu amo estar na companhia de Deus. É isso que você tem que falar, em nome de Jesus. Amém? Aí eu termino aqui. Mas os justos para a vida eterna. Mas os justos para a vida
eterna. E já falei com vocês, ser justo não significa que você não erra, não falha. Ser justo é aquele que é justificado por Cristo. É aquela que é justificada por Jesus, por meio da fé. Por causa que ele tem fé em Jesus, ele é justificado. Por causa que ela tem fé em Jesus, ela é justificada. Por isso ela se torna justa. Por isso ele se torna justo. Amém? Vamos orar para finalizar esta live. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Ah, Deus, se não fosse a tua palavra, onde será que nós estaríamos agora? Se não fosse Jesus Cristo, onde será que nós estaríamos agora? Se não fosse Deus que escolheu, que chamou, que separou, que falou, não, esse aí eu quero, não, essa daí eu quero para mim, para ser filho, para ser filha, onde será que nós estaríamos? Deus, eu te glorifico pelo que o Senhor fez. Eu te glorifico pelo teu amor. Eu te glorifico pela tua palavra. Eu te glorifico pela verdade que foi lida aqui hoje. Eu te glorifico, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te glorifico pelo teu amor. Eu te glorifico pela tua bondade. Eu sei, Pai, que se eu for esperar de algumas pessoas, não terei nada. Mas se eu for esperar no Senhor, terei a vida eterna. E é no Senhor que eu espero a vida eterna. É no Senhor que eu espero a salvação. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu faço um clamor diante de Ti agora e peço pelas vidas que aqui estão. Se tem alguém afastado, ajuda ele a voltar para a Tua presença. Se tem alguém aqui afastado, ajuda ela a voltar para a Tua presença. Se tem alguém aqui, Pai, que não está te servindo mais como deveria estar te servindo, ajuda ela a voltar a te servir. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero te pedir agora, Deus, por cada vida, por cada alma, Pai, que está nesta live. Deus, seja lá, Pai, que for, na área que ele estiver precisando, na área que ela estiver precisando, ajuda ela, ajuda ele, em nome de Jesus, supre as suas necessidades, ajuda, Pai, aquilo que ele precisa, que ele necessita, aquilo que ela precisa, aquilo que ela necessita, em nome de Jesus, faça a tua vontade. Oh, Deus querido, Deus amado, como diz o livro de Romanos, que a tua palavra, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Cumpra, Jesus. Cumpra, Jesus, a tua vontade, que é boa, que é perfeita, em nome de Jesus, na nossa vida. Cumpra a tua vontade, que é boa, que é perfeita nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, aonde tiver alguém, Pai, que nunca aceitou Jesus, que não sabe nem o que é isso, mas que hoje Deus tem ouvido esta palavra, que em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa convencer ele hoje, possa convencer ela hoje, e ela possa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, que ela possa receber de Deus aquilo que ele disse que está preparado, que é a vida eterna, que é morar com ele, que é estar à direita dele, como Jesus está agora, à direita de Deus Pai, à destra de Deus Pai, que quer dizer à direita. Em nome de Jesus, Pai, aonde tiver alguém agora enfermo,
Eu oro, Deus, que o Senhor venha trazer saúde, traga saúde para este homem, traga saúde para esta mulher, como tu fez na minha vida, Pai, no ano de 2025, mudando o quadro de morte para o quadro de vida. Em nome de Jesus, Pai, como o Senhor, Pai, me tirou daquele UTI, da CTI, da cama, do leito de hospital. Em nome de Jesus Cristo, tira este homem, tira essa mulher. Se o Senhor tiver obra com ele, obra grande na vida dela, faça cumprir, Deus, a tua vontade sobre ela, faça cumprir a tua vontade sobre ele. Em nome de Jesus Cristo, Pai, aonde tiver alguém agora que foi desenganado pela medicina, desenganada pela medicina, como um dia eu fui, eu te peço em nome de Jesus, traga vida sobre ele, traga vida sobre ela. Pai querido, Pai amado, aonde tiver alguém aqui, Deus, acamado, aonde tiver alguém aqui, Pai, no leito de um hospital, ajuda ele, ajuda ela, tira ele agora deste hospital, tira ela agora deste hospital, faz um decreto, Pai, o fim, Pai, desta luta, o fim desta enfermidade, o fim desta prova, em nome de Jesus, Pai, que ela venha receber vida e vida com abundância. Em nome de Jesus Cristo, que este homem venha receber vida e vida com abundância. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, da mesma forma que tu tocou na minha voz, toca na voz deste homem. Da mesma forma, Pai, que o Senhor tocou na minha voz, nas minhas cordas vocais, toca na voz, Pai, desta mulher. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que não era para mim estar falando hoje, por isso hoje eu falo e falo mesmo, para a glória de Deus. Oh, aleluia, não era nem para mim estar conversando, mas graças eu te dou, Pai, por conversar, graças eu te dou pelo som da minha voz, eu amo a minha voz, e graças eu te dou por ela, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu quero te pedir, Pai, aonde tiver alguém com problemas, Pai, nas cordas vocais, que não está conseguindo mais falar, como a medicina disse, Pai, um dia para mim, que eu já tinha perdido mais de 90% da minha voz, das minhas cordas vocais, e o Senhor foi lá e tocou e restaurou. Restaura, Senhor, esta voz de novo, em nome de Jesus Cristo. Da mesma maneira, Pai, que o Senhor tirou também, Deus, toda a paralisia do meu corpo. Aonde tiver alguém agora, Pai, enfermo, passando por paralisia nas pernas, no corpo, como um dia eu tive, só sentia os braços e olha lá, em nome de Jesus Cristo, nem a mão eu conseguia mexer direito. Em nome de Jesus Cristo, visita o corpo físico deste homem, visita o corpo físico desta mulher, e em nome de Jesus, Pai, traz cura para ele, traz cura para ela, Pai querido, Pai amado, da mesma forma que tu mudou, Pai, o quadro lá de paralisia para um quadro normal de saúde física, eu profetizo vida sobre esta vida, Pai, que está me ouvindo. Em nome de Jesus Cristo, Deus, aonde tiver alguém com fé, eu uno a minha fé com a fé dele, com a fé dela, e ela possa receber do Senhor, Pai, a cura no seu físico, cura na sua garganta, cura, Pai, nas suas pernas, nos seus pés, nas suas partes do seu corpo, qualquer parte do seu corpo que venha receber cura, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, se tem alguém aqui também, Deus, que está com a alma sobrecarregada, cansada, como um dia eu tive, passando por quadros depressivos, aonde a depressão não ia embora, em nome de Jesus Cristo, traz restauração sobre esta alma hoje, traz restauração sobre esta alma hoje, em nome de Jesus. Restaura a alma desta mulher, restaura a alma deste homem, que aonde tiver uma tristeza, Pai, o Senhor possa chegar e essa pessoa possa ficar alegre em Ti, feliz em Ti, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado,
amado, tira este homem do quarto, tira essa mulher do quarto. Eu não estou falando de um quarto físico, mas eu estou falando do quarto espiritual, aonde a alma dela está presa no passado, aonde a alma dele está presa, Pai, no futuro, querendo saber o que vai acontecer daqui 10 anos, 5 anos, 20 anos, amanhã. Em nome de Jesus Cristo, arranca isso dele hoje, esta ansiedade. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, arranca isso hoje dela, esta depressão do inferno que tem apoderado nesta alma. Oh, Deus querido, Deus amado, como tu me curou de vários quadros depressivos, aonde eu perdi a minha mãe e aonde, Deus, eu passei por várias perdas contínuas, Senhor, da minha vida, do meu dia a dia, e da mesma forma o Senhor curou. Eu profetizo cura hoje sobre esta vida. Eu profetizo cura sobre este homem. Eu profetizo cura sobre esta mulher. Que aonde tiver alguém, Deus, como o Senhor já tem provado, testemunhos aqui na internet, para a glória de Deus, pessoas contando que através dessa live foi curada, que através dessa live foi curado. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que este homem venha contar o testemunho quando o Senhor libertar ele por completo desse quadro depressivo que ele está passando, que esse testemunho dessa mulher venha ser contado quando o Senhor libertar ela totalmente desse quadro depressivo de angústia, em nome de Jesus, Pai. Aonde tiver agora um mal atuando, aonde tiver um mal agora, Pai, sobre as nossas vidas, eu te peço em nome de Jesus que o inimigo venha bater em retirada, que o inimigo venha sair daqui pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da palavra que foi pregada, a palavra da salvação. Não há, Pai, morte sobre esta vida mais, há vida sobre vida, e vida com abundância, como Jesus disse. Eu vim para te dar vida e vida com abundância. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu sei, Pai, que eu tenho que parar de orar assim, mas o Senhor agora tocou no meu coração para estar orando. Eu não sei se tem alguém agora querendo tirar a sua própria vida, mas em nome de Jesus Cristo, repreenda esse mal agora, como o Senhor tem repreendido na minha vida aos anos que se passaram. Repreenda agora, Pai, esse espírito de morte. Repreenda agora esse mal que tem apoderado desta mulher, esse mal que tem apoderado deste homem, e que esse mal venha cair por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É para sair agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu tenho parado de orar assim, por instrução do próprio Deus, porque a gente também tem que ter discernimento para quem ora e como ora, gente. Não tem como a gente ficar orando para qualquer pessoa e quando Deus não manda, não. Mas fui tocada agora aqui para orar pelas pessoas. Eu não sei se tem alguém aqui que está passando por isso, se tem alguém da família de alguém que está aqui que está passando por isso, mas eu só sei que o testemunho vai ser contado, amém? Em nome de Jesus. Fique você sabendo de uma coisa, que a nossa luta, como disse Paulo, né, lá nas cartas dele que ele escreveu, Deus falando com ele, que a nossa luta não é contra a gente. A minha luta não é contra você. A sua luta não é contra mim, não é contra pessoas. A Bíblia fala, não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra potestades, espíritos malignos, demônios, horte celeste da maldade, que está até mesmo nas regiões celestiais, até no meio de igreja, no meio de ambientes espirituais, ele atua, tá bom? Essa pessoa dá brecha. Mas em nome de Jesus, você vai parar de ter raiva das pessoas e começar a ter raiva do inimigo
que usa as pessoas. E você vai começar a orar por estas pessoas, intercedendo por elas, orando por elas, pedindo Deus misericórdia para a vida delas. Enquanto eles atacam de lá, que você não presta, que você não vale nada, que você deveria morrer, você vai contra-atacar daqui. Deus tem misericórdia de fulano. Deus tem misericórdia de ciclano. Ajuda, prospera, salva, liberta, cura, leva para o céu. Se possível for, leva para o céu. Em nome de Jesus. Para de pensar o mal do outro também. Para de deixar o seu coração contaminar com aquilo que estão lançando sobre ti. Deus tem falado comigo, Ana, para de ficar sendo contaminada com aquilo que as pessoas falam ou faz para você. Mas comece a orar, porque quando você ora, o diabo cai por terra. O inimigo bate em retirada. Ele não tem mais brecha para entrar na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai estar blindado. Você está blindada pelo poder da oração, pelo poder da intercessão. Você sabia, gente, que um dos maiores ministérios da face da terra é a intercessão? Mas muitos não querem saber disso mais. Não quero mais saber de orar para fulano, não ora nem para família, de orar para vizinho e gente que não conhece. Mas em nome de Jesus, hoje você vai começar a orar, sabe por causa de quê? Porque Jesus está lá, ó, agora, assentado à destra do Pai, que quer dizer à direita do Pai, intercedendo pelo povo dele. Não é por todos não, tá? Tem gente que acha que Jesus está orando pelo povo que é mau. Não. Jesus está orando pela igreja, pelo povo dele. Mas ele fala assim, ó. Isso é mandamento, isso é Bíblia. Orai pelos seus inimigos e bendizei aquele que vos maldizem. Orai pelos seus inimigos e bendizei aqueles que maldizem. Exemplo, orar por aquele que fala mal de você, orar por aquele que se levanta contra você e falar bem. Bem dizer é isso, falar bem daquele que fala mal de ti. Se tiver uma qualidade, que fale essa qualidade pro resto da vida, mas não fale as coisas ruins dessa pessoa, tá bom? Você tá proibido, você tá proibida de falar mal do vizinho. Você tá proibido de falar mal daquela pessoa que você sabe que não gosta de você. Você vai começar a falar bem dela. Você vai começar a falar bem dele em nome de Jesus, para Deus te prosperar, para Deus começar a trabalhar na sua vida, para essa doença ir embora, para essa falta de paz bater em retirada, para essa angústia profunda, que eu não posso ficar falando essa palavra aqui com D, sumir da sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. E o diabo não vai ter poder mais de te tocar. Sabe por causa de quê? Porque você vai estar cumprindo a palavra de Deus. E quem é fiel à palavra de Deus, Deus é fiel a ele. Deus é fiel a ela. Amém? Quando você cumpre Bíblia, o inimigo não tem poder de te tocar. Quando você obedece o que está escrito aqui, quando você faz aquilo que Deus manda, ele não tem poder de te tocar. Quando você começa a orar pelos seus inimigos têm que bater em retirada. Quando você começa a falar bem daquele que fala mal de você, o inimigo não tem como te acusar, trazendo angústia, trazendo falta de perdão, você ficar ali ressentido, ressentida, falta de perdão, falta de amor pelo próximo. Não, aqui não. Em nome de Jesus Cristo, saiba amar. Jesus amou tanto que deu sua vida por mim e por você. Por todos aqueles que nele crêem, não pereça, mas que tenham a vida eterna. Então saiba amar. Eu sei que é difícil amar, isso é só em Deus. Busque em Deus amor, tá bom? Porque Deus é amor. Se você for olhar pra mim, você não vai ver nada. Se você for olhar pro vizinho do A, vizinho do B, pra frente, você não vai ver nada. Você tem que olhar pro alto, pro céu, pra Deus. Você tem que começar a examinar as escrituras e ler Bíblia até... Mas não. Ler Bíblia bastante. Até a cabeça doer, para você ver o
o que está escrito aqui e você começar a colocar em prática. Porque quando você começar a colocar em prática, aquele que cumpre princípios, o inimigo não toca. Tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Wesley, boa tarde. Eu tô vendo aí, né, o Diácono Alisson. Obrigada, viu, meu irmão, por estar aqui me ajudando também na live. Viu, ontem eu entrei lá nessa live um pouco, não pude ficar até o resto, né, da live, porque eu tava passando um pouquinho de mal, tá bom? De cólica, coisa de mulher, né? Mas o dia que tiver oportunidade, entrarei na sua live e ficarei até o fim, tá bom? Eu sou assim. Quando eu vejo alguém aqui me ajudando, meu amigo Daniel não tá aqui pra falar, mas se ele tivesse aqui, eu podia confirmar isso. Eu tenho amizade aqui no TikTok, que eu nunca vi, mas que a partir aqui das redes sociais eu criei amizade, né? E eu ajudo. Eu entro lá na live da pessoa também, curto, compartilho, republico, comento. Ajudo como eu posso. Quando eu posso mandar florzinha, eu mando. Quando eu posso acender esse coraçãozinho, eu acendo, porque eu sei que a plataforma exige isso de nós, né? Quem faz live ao vivo. Mas graças eu dou ao Senhor por Ele ter colocado algumas pessoas na minha vida. Tá bom, gente? Fique com Deus. Tenha isso em mente. Amar o próximo, amar o irmão não é fácil. Mas Jesus mandou isso a gente fazer. Isso é mandamento. Isso não é conselho assim pra você ver se você vai tomar pra vida, não. Isso é palavra de Deus. Isso é verdade e você precisa praticar, amém? Não é fácil amar o próximo, principalmente quando o próximo se levanta contra ti. Mas é necessário orar pelos seus inimigos e falar bem daquele que fala mal de você, porque isso também é bíblico, tá bom, gente? Quando você faz isso, você quebra o mal de ser atingido, de você ser atingido pelo mal, tá bom? Porque quando a gente começa a falar mal também e querer que nossos inimigos se lasca pra lá, isso é brecha pro inimigo entrar, tá bom? Isso não é sentimento que gente de Deus pode ter. Homem de Deus, mulher de Deus tem que ter sentimento de amor pelo próximo e de compaixão pelo próximo e sentimentos bons, tá bom? Quando tiver algum sentimento ruim, seja de mágoa, de raiva, começa a orar. Deus, tira isso do meu coração. Deus, por favor, me ajuda a amar fulano, me ajuda a amar ciclano, porque eu preciso, Pai. Tá bom? O Eliseu aí, obrigado por seguir, viu? Fica com Deus também, Wesley. Tchau pra você, gente. Também estou finalizando a live, viu? Hoje foi o final do sermão, né, de Jesus. E se possível for, amanhã eu farei uma live de novo falando desse mesmo tema, tá bom? Porque é muito bom falar dele. Porque algumas pessoas também não pôde estar hoje aqui, né? Mas vai ser bênção de novo, tá bom? Deus vai falar poderosamente como falou hoje. Fique com Deus e até uma próxima live em nome de Jesus. Ore por mim, que eu oro por você, tá bom? Tchau pra vocês e fique com Deus e até uma próxima live em nome do Senhor Jesus.